pelo objetivo geral, né, quais os benefícios da prática das atividades físicas para o tratamento de um paciente que teve AVC. Só que realmente aqui no desenvolvimento do trabalho, vocês trazem um assunto diferente. Olha, esse capítulo, ele fala no processo de reabilitação pós-AVC. Só que realmente ele até destaca aqui, vocês trazem aqui uma questão de um assunto que foca na alimentação, né? É como se vocês estivessem falando sobre obesidade. Estou gravando este vídeo para te passar algumas orientações com relação ao trabalho. Então vamos lá, olha. Pelo que eu observo, realmente, assim, a primeira questão que o seu orientador pontuou, e eu concordo com ele, é em relação à formatação do trabalho. Então ele até falou assim, questão de resumo, né, o espaçamento entre linhas, e eu observo que tem outras questões no seu trabalho que vocês precisam observar essa formatação em relação até à citação, né, a formataçãozinha aqui de algumas citações. Então, qual seria a minha orientação para que vocês garantam aí a formatação correta do trabalho de vocês? É que vocês transportem todo esse trabalho para a plataforma, para o Monographs. Então, olha só, aqui no nosso treinamento, nessa primeira aula, seja bem-vindo ao treinamento. Aqui do lado direito da tela tem uma aula que diz assim: pegar o que você já tem pronto e revisar no Monographs. Quando você clicar, essa aula ela vai abrir para você. Então, além de corrigir o seu texto, você vai garantir a formatação, porque depois de transportar daqui para o Monographs, quando você exportar novamente o trabalho para o Word, né, quando você exportá-lo para o Word, ele vai seguir formatado nas normas ABNT. Então, essa questão de formatação vocês vão fazer de uma forma bastante prática e segura. É só assistir essa aula, que aí vocês vão entender como fazer esse processo de transportar esse conteúdo para o Monographs, tá? Fazendo a revisão. E essa revisão, com certeza, vai ajudar vocês a também arrumar e corrigir as questões que ele pontuou no texto. Porque o que foi que ele deixou bem claro, né? Ele mencionou que vocês precisariam alinhar, né, o que vocês pontuaram aqui de problema de pesquisa e de objetivo geral com a escrita do trabalho, porque realmente vocês propõem falar sobre essa questão de reabilitação, né, do processo de reabilitação após um acidente vascular cerebral. Na verdade, pelo objetivo geral, né, quais os benefícios da prática das atividades físicas para o tratamento de um paciente que teve AVC. Só que realmente aqui no desenvolvimento do trabalho, vocês trazem um assunto diferente. Olha, esse capítulo, ele fala no processo de reabilitação pós-AVC. Só que realmente ele até destaca aqui, vocês trazem aqui uma questão de um assunto que foca na alimentação, né? É como se vocês estivessem falando sobre obesidade, né? O tema do trabalho é a hidroginástica para pessoas que sofrem AVC, né? Mas aí vocês falam realmente aqui sobre obesidade, a questão de alimentação. Não que não possa, se tiver uma relação, vocês podem falar, mas pelo que ele destaca, vocês falam muito, né? É a maior parte do trabalho falando sobre isso, a maior parte do capítulo. Não que não possa, se tiver uma relação, pode tocar no assunto, mas vocês dão muita ênfase, então isso tirou o foco do capítulo, né? O foco aqui é falar sobre processo de reabilitação pós-AVC. Então, vocês transferindo, né, esse conteúdo para o Monographs, com o auxílio dessa aula, fazendo a revisão, vocês vão ter a oportunidade de alterar esse texto, ou seja, não falar sobre o foco do capítulo, que é o quê? Processo de reabilitação pós-AVC, né? Então, tem que retirar toda essa parte em vermelho que ele destacou e escrever sobre o assunto do capítulo. O Monographs vai ajudar vocês nesse sentido, tá? E escrever de forma correta. Olha, com relação
ainda aqui a estrutura, a introdução, eu até observo que vocês vão seguirão até bem, né? Problema, objetivos, eu digo, seguirão até bem na estrutura. Ele não pontuou nada sobre isso, mas eu senti um pouco de falta de que falasse aqui da metodologia, do trabalho, né, da estrutura. Não sei se essa não é de repente uma exigência, né, da faculdade, mas vocês vão poder desenvolver melhor, né, essa introdução lá na plataforma. Mas assim, talvez não é uma exigência dele, né, trazer essas informações aqui na introdução. Não é uma exigência do orientador, né, já que ele não pontuou nada. Então, eu vou focar nas observações que ele mencionou, né, para que a gente não perca o foco. Mas eu vejo aqui algumas questões, né, que vocês vão poder corrigir para melhorar mais esse trabalho. Por exemplo, a gente não aconselha que o aluno traga 2 citações diretas, longas, assim, uma seguida após a outra. A gente aconselha que entre uma ou outra tenha aqui um parágrafo de argumentação. Então, quando vocês forem fazer esse processo de levar esse trabalho para o Monográficos e corrigir por lá, vocês vão verificar essa orientação e vão ter a oportunidade de corrigir, né? Então, isso vai ser muito bom para vocês, vai melhorar muito o trabalho. As citações eu vejo que vocês fazem até corretamente, isso é muito bom. Eu só vejo assim que vocês citam muito os mesmos autores. Nesse capítulo aqui de baixo, olha, vocês citam Andrade, né, várias vezes no trabalho. E tem outro autor também que eu observei, que você, Souza, né, Souza de novo. Então, é um tipo de plágio, sabe, Mônica, que se chama plágio sequencial, quando o aluno cita o mesmo autor muitas vezes na sequência, que é o que aconteceu aqui. Isso não é muito bom, né? Os orientadores não veem com bons olhos. Por quê? Porque os orientadores, eles querem que você diversifique, né, os autores, que você traga vários autores no seu trabalho para trazer essa riqueza de conteúdo, de argumentação, né, de embasamento. Então, é um tipo de plágio, né? Plágio sequencial. Então, esse ponto de trazer outros autores é algo que eu aconselharia, tá? Mas como que eu faria, então? Ao invés de citar Souza aqui de novo, já que, por exemplo, já citou aqui, traz outro autor, né? Já citei 2 vezes seguidas Souza, traz outro autor para cá, né? Traz outro autor. Então, isso vai enriquecer o trabalho, né? Aí eu percebo também que os parágrafos, eles estão extremamente longos, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente aconselha, como uma boa prática de escrita lá no Monográficos, que a média desses parágrafos seja o quê? De 8 linhas, né? Então, mas fica tranquila, porque tudo isso você vai corrigir lá na plataforma. A plataforma vai te orientar com relação a isso. Com relação ao que o seu orientador menciona, né? Ele diz que o que está desconectado aqui, né? É porque no referencial vocês falam sobre essa questão da obesidade, no restante do trabalho traz a questão, né, da hidroginástica. Então, precisa alinhar, a gente já falou sobre isso. Com relação às referências, né, eu vou descer um pouquinho aqui, porque a gente precisa falar sobre elas também, né? O orientador, ele diz, né, que as referências elas estão feitas de forma incorreta, porque tem citação de site aqui que vocês trouxeram, que falta colocar a informação, assim que fala na postagem que você mandou. As referências que foram utilizadas da internet precisam apresentar a expressão disponível em. Então, não tem, né, essa informação. Então, provavelmente é isso. Olha, então, todas as referências que foram coletadas de site, né, que foram de revista online, realmente vocês precisam fazer a referência corretamente. Então, o que é que eu aconselho para vocês? Aqui no nosso treinamento, a gente tem esse gerenciador de referências. Deixa eu localizar aqui, ó, cadastrar e gerenciar referências bibliográficas. Aqui a gente tem um formatador de referência bibliográfica.
Clicando nesse link, vocês vão acessar esse gerenciador. Então, como que é feito aqui o cadastro? A gente ensina como fazer nessa aula. Vocês vão cadastrando as referências de vocês de acordo com alguns exemplos que ele traz. Se é site, vocês vão cadastrando. Se é livro, vocês vão cadastrando. E ele gera uma referência para você comparar. Então, você vai fazer um cadastro certinho. Por exemplo, você vai clicar aqui. Você vai cadastrar a referência de um livro, por exemplo. Capítulo de livro, por exemplo, né? Aí quando você clicar, você vai fazer todo o cadastro, olha, do título, subtítulo, né, nome de autor, tudo certinho. Quando você fizer, ele vai gerar a referência formatada de acordo com o que pede a norma ABNT. E ele vai trazer, olha, um exemplo. Aí você vai comparar a sua referência com o exemplo para você saber se está certinho. Olha. Ele traz a referência e ainda uma citação. Aí você vai comparar. Quando você observar que está certinha, então isso vai te dar uma segurança, né, com relação a essa referência. Você vai cadastrando todas as referências aqui. Quando você terminar, ele vai gerar para você uma lista, né? Uma lista com todas as referências que você cadastrou, né? Você vai conseguir baixar. A gente ensina tudo como fazer aqui na aula. Você vai assistir essa aula e vai fazendo aqui no gerenciador. Quando você terminar, que você gerar a lista vai ter todas as suas referências cadastradas, formatadas na norma ABNT. Então, aí é só copiar as referências e colar elas aqui no seu trabalho. Então, com certeza, isso vai corrigir o que o orientador pede, tá certo? Vocês vão ter uma segurança extremamente grande, né, com relação a fazer essas correções que ele pede. Então, é esse o processo a seguir, tá bom? Espero que vocês façam esses ajustes lá na plataforma. Ao meu ver, são coisas bem simples, vocês conseguem fazer de forma bastante rápida, porque o trabalho está pronto, que o orientador pontuou, são questões bem simples a serem corrigidas, né? O que eu acho mais, o mais que vocês precisam ter de observação é alinhar o conteúdo desse capítulo, para falar só sobre o assunto do capítulo, que eu acho que é o mais importante. Quer dizer, tudo que ele pontuou é importante, né? Formatação, referências, tudo. Mas seguindo essas orientações que eu mencionei, vocês vão sim conseguir fazer. Bons estudos!